Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade então ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos para o capítulo 1, os versos 13 e 14. Eu quero começar a nossa exposição desta manhã fazendo a leitura a partir do verso 9 deste capítulo até o verso 23. Então nos diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, uma vez mais oramos, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito, tanto para nós que vamos falar da Tua palavra, como nós todos que vamos ouvi-la. Sejamos então edificados, sejamos, ó Deus, colocados no nosso devido lugar, possamos compreender e viver de acordo com esta palavra, com alegria. Oramos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Quando iniciamos a nossa exposição em Colossenses, alguns domingos atrás, eu cometi um pequeno engano, um pequeno lapso, quando disse que esta carta ela é a mais cristocêntrica que o apóstolo Paulo escreveu. Na verdade, isso não está correto. O que está correto é dizer que esta carta é a mais cristológica de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, pois cristocêntrica são todas as cartas de Paulo, como toda a Escritura, toda a palavra de Deus direciona para Cristo. E nos versos que nós vamos estudar hoje, 13 e o 14, ele de fato inicia esta sessão falando exatamente disso, não é? Da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu poder, da sua graça. E na sequência dos versos 15, 16, enfim, que vamos estudar, Deus permitindo, nos próximos domingos, nós vamos ver de fato que o Deus a quem servimos, a pessoa de Jesus Cristo, ela é de fato incomparável. Vamos ver, conforme Paulo declara aqui, registra aqui, para aqueles crentes de Colossos como para nós aqui, a supremacia de Cristo, a sua majestade, a sua glória, o seu poder, a sua suficiência. É por isso que Paulo
escreve isso aqui. Ele coloca isso já no início da sua carta, pois era exatamente nesta linha, ou seja, contra Cristo, contra a encarnação do Verbo, contra a pessoa e a obra de Jesus Cristo, que aqueles falsos mestres estavam pervertendo a igreja recém-nascida ali de Colossos. Então, o apóstolo Paulo faz esta declaração majestosa a respeito de Jesus Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Ele inicia então no versículo 13 dizendo assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas por meio de Jesus Cristo. A palavra libertou aqui, ela significa atrair para si, resgatar, libertar do perigo. Ele nos libertou. Nós não poderíamos libertar a nós mesmos da escravidão do pecado, do domínio de Satanás, do príncipe da potestade do ar, da culpa e da penalidade do pecado. Mas Deus, em Cristo, nos libertou. Irmãos e irmãs, essa era a nossa condição. Pecadores, dominados pelas trevas, dominados por Satanás. Mas alguém poderia pensar aqui: eu nunca fui dominado pelas trevas e nem por Satanás. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Eu nunca cometi nenhum pecado que poderia me levar à cadeia, a ser condenado pela justiça dos homens. Eu sempre fui uma pessoa muito boa. Esta semana ouvi um testemunho de um pastor, conversando então comigo, ele me deu o testemunho de uma pessoa, a respeito de uma pessoa idosa já, uma irmã em Cristo. E ele então, quando, numa das suas preleções, numa das suas palavras, falou sobre inimigos, inimizades. Estava falando sobre o testamento, sobre a palavra de Deus, que diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E aí essa pessoa, então, depois, comentando com o pastor, disse assim: pastor, mas eu não tenho nenhum inimigo. Eu não tenho nenhum inimigo. Não é uma bênção isso? Não é um testemunho maravilhoso? Ela olhar para si e verificar os seus relacionamentos e ver: eu não tenho nenhum inimigo. Que bênção! Portanto, nós somos levados a pensar, por vezes, que esse texto que Paulo está colocando aqui, dizendo: Ele nos libertou do império das trevas, do domínio de Satanás. Olhando para nós mesmos, olhando para as nossas vidas, olhando para a história da vida de cada um de nós, será que nos encaixamos aqui? Que pecado tão terrível eu pratiquei que me fez ser dominado por Satanás? A eu ser um escravo do pecado? Ser um súdito no império das trevas? Mas a palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor nos libertou, e essa era a nossa condição. Efésios capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo escreve assim: outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Éramos dominados por Satanás, pois estávamos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos no pecado porque respondíamos ao comando de Satanás e dos nossos próprios desejos pecaminosos. Antes de sermos libertos, andávamos segundo o curso deste mundo.
andávamos de acordo com os valores e padrões da humanidade que vive à parte de Deus, que se rebela contra Deus, contra Cristo. Portanto, eu não preciso matar alguém, roubar alguém, não preciso ser um inimigo declarado de alguém ou ter alguém sendo meu inimigo declarado. Basta para isso andarmos de acordo com o curso deste mundo, com a nossa própria vontade, com os valores que nos são impostos pela cultura. Basta andarmos e vivermos de acordo com a nossa própria cobiça, com os nossos próprios desejos pecaminosos e malignos. Queridos, antes de Deus em Cristo nos libertar, nós estávamos em perigo de passar toda a eternidade nas trevas, longe de Deus. Mas Cristo nos libertou do poder das trevas. Esta era a nossa condição. Nós precisamos reconhecer isso. Que por mais bondosos que tenhamos sido ou estamos sendo no decorrer da nossa vida, a nossa condição natural é de pecadores. O império das trevas a que se refere Paulo é a esfera em que Satanás exerce o seu poder, a sua jurisdição. É o campo de ação de Satanás, dominando sobre os corações, sobre as vidas, sobre as atividades humanas. Mateus 12, 29 nos é dito que estávamos na casa do valente. Atos 26, versículo 18 nos diz, na potestade de Satanás, debaixo do poder de Satanás. Efésios 2, 2 diz, andando segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Deus, pela obra de Cristo, nos libertou. E esse verbo, ele está no grego no aoristo passado. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi uma obra consumada. Cristo nos libertou definitivamente, plenamente, completamente, uma única vez. Não há mais necessidade de uma outra obra de Cristo. Uma única vez. Ele nos libertou. A obra foi consumada. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos e irmãs, é que nós precisamos reconhecer qual era a posição em que estávamos. Qual era a nossa situação. Não podemos jamais pensar, porque não cometemos este ou aquele pecado, então não éramos dominados por Satanás, nem pelo nosso próprio eu, e nem pelos nossos próprios desejos pecaminosos. Em segundo lugar, ele diz aqui, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obra de Deus. Ação de Deus. Iniciativa de Deus. Quando nós olhamos esse termo, transportar, trasladar, esse era um termo e uma ação muito utilizada no tempo antigo. Quando um império ele obtinha vitória sobre um outro império, sobre uma outra nação, havia o costume de trasladar inteiramente a população vencida a outro país. Podemos nos lembrar disso quando aconteceu com a tribo do sul, Israel, a parte sul, não é? As tribos de Judá e de Benjamim, quando foram levadas para a Babilônia. Todo o povo de Israel, portanto, porque o povo do norte já havia sido exterminado e levado pela Síria séculos antes. Dezenas de anos antes, melhor dizendo. 100 e tantos anos antes. Mas quando veio a Babilônia e tomou a Israel, destruíram o templo, arrasaram com a cidade, com o país, eles eles transportaram todo o povo de Israel para a Babilônia. Qual era o intuito? Qual era o pensamento?
Qual era a ideia, o princípio estabelecido nesta ação? Fazendo isso, desterrando o povo, levando para o seu domínio. Eles lá acabariam com a língua, acabariam com a cultura, acabariam com a religião. Eles tirariam a identidade do povo e implantariam a sua identidade, a identidade babilônica. Então, isso que era feito. Agora, Deus não transportou os vencidos, Deus transportou os vencedores. Deus nos arrancou da casa do valente, Deus nos arrancou da potestade, do poder de Satanás, do reino das trevas, e nos transportou para o seu reino, para o seu domínio, para o seu poder. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou do império escuro, obscuro, misterioso, das falsas filosofias que os próprios colossenses estavam sofrendo naquele tempo, e nós sofremos nos dias de hoje. Deus nos arrancou, nos tirou do império dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria justiça, ou da nossa justiça própria, como lemos na parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu. O publicano se colocou diante de Deus, não tinha coragem nem de levantar os olhos aos céus, pois esse era o costume do judeu quando orava ao Senhor. Ele levantava as mãos para o céu, olhava para os céus e então orava ao Deus de Israel, ao seu Deus. E foi assim que aquele fariseu fez. Dizendo graças ao Senhor, que eu não sou como este publicano, que eu não sou como outros roubadores, isto e aquilo. Jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Eu sou um crentaço. Olhem para mim. Já o publicano, Senhor, eu não sou nada. Seja propício a mim. Por favor. Deus nos tirou, portanto, do império das trevas. E nos transportou, e nos conduziu, e nos introduziu na terra prometida. Nos deu o conhecimento de Deus. Nos deu a vida eterna e a vida verdadeira com Cristo. Tirou-nos da esfera dos desejos pervertidos e nos transportou para o bem-aventurado reino das aspirações santas, desejos santos. Foi, portanto, um traslado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. Queridos, assim como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito e o trouxe para a terra prometida, assim o Senhor nos transporta dos nossos próprios pecados, da nossa miséria, para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor, para o reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9 diz que nós já estamos no reino da luz. Efésios capítulo 2, verso 6, o apóstolo Paulo, depois de ter dito no início do capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E olha o versículo 6.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos tirou das trevas e nos transportou para o reino de luz. Ele fez isso. Fez por graça. Mas o verso 14, lá de Colossenses, no capítulo 1, nos diz assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra aqui, redimiu, significa libertar um prisioneiro ou um escravo pelo pagamento de um resgate. Mas Paulo não está dizendo aqui que esse resgate, ou que esse valor pelo resgate foi pago a Satanás, para que fôssemos libertos do reino das trevas, da escravidão do pecado. Não é isso que por vezes somos levados a pensar? Afinal, há alguém que tem uma propriedade. Há alguém que tem um escravo. E se somos escravos, ou éramos escravos de Satanás, alguém paga o resgate, alguém compra esse escravo, não é? Paga para quem? Para o dono do escravo? É isso que nós somos levados a pensar. Portanto, somos levados a pensar, por vezes, que o resgate foi pago a Satanás. Pois ele era o dominador, ele é o imperador do mal. Mas não é assim. De maneira nenhuma. Deus exige santidade do seu povo. A lei de Deus exige a nossa santidade. Nós não podemos dar a Deus a santidade completa por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados que cometemos. Portanto, Deus exige a satisfação da sua lei. Romanos capítulo 3 é um texto muito conhecido nosso. 3:23 nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O versículo 10 desse mesmo capítulo diz, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. A lei de Deus está estabelecida, a sua vontade está registrada, declarada. E aqueles que não cumprem são pecadores, negligenciam isso e devem pagar. E paga-se com o quê? Com a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nós somos salvos. Portanto, queridos, os sacrifícios dedicados a Deus no passado cumpriam os requisitos. Lembram-se quando o pecador levava o bichinho para ser sacrificado pelo sacerdote? Os pecados daquele que levava o bichinho, representando então na morte e no derramamento de sangue daquele animal, simbolizava, já apontava para Jesus Cristo. Os pecados daquele homem eram levados, eram pagos, eram expiados pelo sangue de Jesus Cristo, simbolizando, não é? O que acontecia com aquele bichinho. Vamos ver o que nos dizem os versos de Hebreus capítulo 9, os versos 12 a 15. Hebreus 9, 12 a 15, nos diz assim: agora, portanto, não é? Hebreus 9, de 12 a 15, nos diz assim: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a quem? A Deus. Portanto, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna,
visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. O pagamento do resgate pelo sangue de Jesus Cristo, por sua morte, é pago a Deus e não a Satanás. Romanos 8, os versos 3 e 4 também diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, queridos, pela morte de Cristo e sua ressurreição, Jesus satisfez as demandas da lei de Deus e nos redimiu com o seu sangue. Voltando ainda lá a Efésios capítulo 1, verso 7, nos diz assim: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça de Deus. Presente do Senhor. Porém, querido, Satanás procura nos acusar. Porque ele sabe que nós somos culpados de quebrar a lei de Deus. Um dos nomes de Satanás, uma das suas funções, é de acusador. Ele diz: você é um pecador. Você é aquele que peca hoje, pede perdão e amanhã você peca de novo. Você é desse jeito. E com isso você fica pensando que é salvo? Você é um incorrigível. Satanás é assim. Satanás é um acusador. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que o resgate pago por Cristo no Calvário nos redimiu e agora estamos quites com a lei de Deus. Satanás pode nos acusar o tanto quanto ele quiser. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versos 33 e 34, nos diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que o sacrifício, como nós podemos saber que o sacrifício de Cristo cumpriu a lei e que foi aceito por Deus? Como é que nós podemos ter essa certeza? De que de fato a morte de Cristo pagou pelos nossos pecados. Deus aceitou o sacrifício de Cristo por nós. Como é que nós podemos saber? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos de Deus. Este é um ponto. Mas o outro também é que quando Cristo foi assunto aos céus, quando Cristo subiu, ele foi recebido por Cristo, por Deus na glória. E está assentado à destra de Deus Pai, onde de lá intercede por nós. Esta também é uma prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo por conta dos nossos pecados. Essa redenção que Cristo conquistou para nós implica em libertação da maldição. Diz nos Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Nós avaliamos isso. Nós avaliamos toda a vergonha, todo o opróbrio de Cristo pendurado numa cruz, exposto ao mundo. Toda a vergonha. E Cristo fez isso em obediência e voluntariamente. Em obediência a Deus, voluntariamente. Por causa de nós, de seus eleitos, os seus escolhidos. O santo.
o sem pecado. O pleno amor. O perfeito. O justo. Pendurado numa cruz. Por causa do meu e do seu pecado. Por causa do pecado do seu povo. Satanás procura nos acusar. De que ainda nós somos culpados de quebrarmos a lei de Deus. Mas nós somos libertos da escravidão do pecado. João 8,34 e o verso 36, Jesus diz o seguinte: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aqui Jesus não está dizendo que comete este ou aquele pecado, este tamanho de pecado, esta forma de pecado. Ele diz pecado. É por isso que ele começa, Paulo, dizendo no versículo 13 de Colossenses, que ele nos libertou do império das trevas, do poder de Satanás. Qualquer pecado que nós cometemos nos faz escravos. Declara a nossa escravidão. Qualquer pecado. Seja um pensamento, por mínimo que seja. Um pensamento mau. Um pensamento mau a respeito do nosso próximo. Um pensamento mau a respeito de Deus. Um pensamento mau. Simplesmente nos faz escravos do pecado. Mas ele continua dizendo no versículo 36 de João 8, se, pois, o Filho vos libertar, talvez vocês sejam livres. Não é assim que ele diz. Verdadeiramente sereis livres. Se Cristo nos libertar, seremos livres. Totalmente livres. Plenamente livres. O diabo não pode mais nos acusar. Nós não podemos mais cair nos laços do diabo, no engano do acusador. Mas o versículo 14 nos diz ainda, portanto, que ele nos perdoou. A palavra perdão significa deixar o outro livre, cancelar a dívida. Cristo não apenas nos deixou ir livres, não apenas nos libertou da escravidão, ele nos transferiu para o reino da luz. Como também ele cancelou toda a dívida que tínhamos como escravos. O escravo poderia ser liberto, mas ele teria que pagar a dívida ainda. Podemos dizer assim, não, você está livre para ir e vir, só que você tem a dívida para pagar. Não é assim. Não foi assim com Deus. Não foi assim conosco. Não foi assim a respeito dos nossos pecados. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não pode encontrar mais nada nos nossos arquivos que nos possa condenar. Repetindo o texto que acabamos de ler, Romanos 8, 33 e 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem vai nos condenar? Quem vai nos separar do amor de Deus? Ninguém. Nada. A barreira que havia entre nós e o Deus Santo, ela foi removida. O muro foi derrubado. Nem mesmo o próprio Satanás resiste ao poder do sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12, os versos 10 e 11, nos dizem assim: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não
amaram a própria vida. Mas, queridos, há uma outra implicação aqui. Porque o perdão que nós recebemos de Cristo Jesus, o perdão pleno, completo, não é uma desculpa para nós pecarmos. Mas é um encorajamento para nós obedecermos. Não é porque Cristo nos perdoa dos nossos pecados, dos passados, dos pecados presentes e dos que ainda iremos cometer. Não é porque Deus nos perdoa em Cristo de todos eles, que agora então nós vamos viver dissolutamente, vamos viver pecando, já que somos perdoados. Romanos 6, de 1 a 14, nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Portanto, queridos, o perdão de Cristo é o referencial também do perdão que nós devemos oferecer. No nosso relacionamento agora de um para com os outros. Por causa do relacionamento que agora nós temos com Deus, pois fomos perdoados por Ele. Nós devemos praticar a mesma coisa. Somos perdoados por Cristo. Devemos perdoar os irmãos. Aqui nessa mesma carta, Colossenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo escreve o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós fomos perdoados para perdoar. Queridos, lembramos mais uma vez que havia, então, um ataque dos hereges àquela igreja, principalmente a respeito da obra da redenção de Cristo Jesus. Aqueles gnósticos, eles afirmavam que a matéria era essencialmente má, algo que era uma herança do platonismo. Até ouvimos isso ontem, no nosso curso aqui de casais, não é mesmo? Que afirmava que o mundo perfeito era a dimensão das ideias, e que a matéria, o corpo, era inferior ao mundo espiritual. E ao afirmarem essas coisas, aqueles falsos mestres diziam que Cristo, portanto, não tinha encarnado. Invalidavam a sua obra criadora, ou a obra criadora de Deus, e a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesses versos, então, queridos, nós vimos, então, e temos algumas lições importantes ensinadas pelo apóstolo Paulo para a sua igreja lá e para a igreja hoje aqui. Em primeiro lugar, existe um império, existe um reino das trevas, em que as pessoas, em que a humanidade sem Cristo é escrava, é prisioneira, e esse reino está sob o comando de Satanás. Isso existe hoje. Também aprendemos que o homem por si só, ele não pode se libertar desse domínio.
por sua própria vontade, ele não vai sair disso. Pois ele está sob o domínio de um império, de uma força, de um poder. Que somente Deus, em terceiro lugar, portanto, pode libertar a humanidade, o homem, desse reino de trevas, de maldade, desse domínio de Satanás, desses desejos próprios do coração pecaminoso. Somente Deus pode nos livrar, nos libertar disso e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Obra de Deus. Pode ser bonzinho o que for. Pode tentar melhorar a cada dia, sendo cada vez mais bonzinho. Não será suficiente para chegar, habitar no reino do Filho de Deus. Ele nos libertou. Obra dele. Queridos, nós estávamos imersos nas trevas, sem perspectiva, sem direção. Pois onde quer que a graça de Deus não esteja presente, ali somente haverá trevas. Alguém disse isso. Terceiro lugar, Deus nos redimiu como um povo seu, uma propriedade exclusiva para o louvor da sua glória. Para que olhemos para Ele, para que outros olhem para Ele. Em quarto lugar, queridos, Deus pagou um alto preço pela nossa redenção. Em Atos capítulo 20, versículo 28, Lucas registra que Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Em sexto lugar, Deus não pagou esse preço a Satanás, mas pagou a si próprio. Queridos, nós somos perdoados em Cristo, pois somente o Deus encarnado, Jesus Cristo, poderia realizar essa reconciliação da humanidade caída com Ele mesmo. Somente Deus, tomando a fraqueza humana, poderia levar-nos a Ele novamente. Somente o sangue do próprio Deus em Jesus Cristo poderia pagar o preço da nossa liberdade para a nossa redenção. Por fim, queridos, termos a ciência disso, de todas essas coisas, dessa obra maravilhosa de Deus em Cristo. Saber disso deve nos encher de confiança. Deve nos levar a desfrutar da maravilhosa e verdadeira paz com Deus. Queridos, saber que nós somos tirados das trevas e transportados para a luz deve nos trazer longa, profunda e permanente alegria. Pois Deus fez isso por seu amor gracioso, por sua livre vontade, não dependendo em nada e de nada em nós. Para que ninguém chegue a pensar, mas eu não mereço, eu não tenho feito por bem. Pense isso mesmo, você não merece e não faz por bem mesmo. Eu sou uma tristeza, eu sou horrível. O publicano nos mostra isso. Jesus mostra-nos a nós na parábola que contou do fariseu e do publicano. Ele fez isso por graça. Ele fez isso por amor. Ele fez isso livremente. Não é uma bênção isso? O Deus Criador, o Senhor de todo o universo, olhou para criaturas ínfimas, miseráveis. Eu vou pegar você e vou colocar você no reino do meu filho. Vou tirar você das trevas, do pecado, da morte eterna. Eu vou colocar você para viver comigo eternamente, no meu céu. Isso nos deve nos encher de alegria, de júbilo. Reconhecermos, queridos, a obra expiatória e graciosa de Cristo nos dá a certeza da vida no céu, aqui e na eternidade.
nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que mais nós queremos ter? O que mais desejamos? O que mais? Queridos, isso nos deve dar segurança, deve confortar o nosso coração, pois a obra de Cristo foi completa e perfeita, e a prova disso está em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi recebido na glória e está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Nós ainda podemos pecar. Se pecarmos, nós temos um Consolador, um justo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica, que nos devolve a amizade, o relacionamento, abre o nosso relacionamento novamente com o nosso Deus. Relembrar, portanto, queridos, dessas verdades nos deve levar a glorificar a Deus, a louvar e adorar ainda mais e mais o nosso amado Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo, pois tudo o que é, tudo o que fez, tudo o que ainda fará em nós e por nós, é por causa disso que devemos adorar, glorificar, nos satisfazer na presença dele, o Santo de Deus, o amado da nossa alma. Portanto, essa é a nossa oração, para que o Espírito de Deus aplique essa verdade em nós e nos alegre a alma, até que Ele, o amado de Deus, o nosso amado, volte para nos buscar